Oi, sou o Delay, sou do canal Puto da Vida, sou professor. E você, brasileiro, se vem andando insatisfeita com a atual situação do país, venha para esta aula. A população atual do país hoje é mais de 207 milhões de brasileiros. Desses 207 milhões de brasileiros, temos mais de 142 milhões que são eleitores. Então, esses 142 milhões de eleitores que todo ano vai à urna, prestem bastante atenção, 10%, que são aproximadamente 14 milhões de brasileiros, em algum momento tem o rabo preso com os políticos que nós elegemos. Ou seja, ou eles são parentes dos políticos, ou tem algum emprego garantido. Só para vocês terem noção de volume, nós elegemos a cada eleição mais de 64 mil políticos, que equivalem à população de mais de 90% das cidades brasileiras. 90% das cidades brasileiras não têm habitantes o volume de políticos que nós elegemos a cada eleição, que são equivalentes a 64 mil políticos. Ok? Sem contar vices e sem contar os suplentes. 600 políticos, infelizmente, tá, tomam conta ou administram esse país. Que são aqueles políticos que a gente coloca lá em Brasília. Infelizmente, 600 políticos mandam nesse país. Esses 600 políticos, só para vocês terem noção, o custo para manter esses políticos anualmente é mais de 10 bilhões de reais. Para terem noção disso, são 20 mil gastos por minuto para manter esses 600 políticos mandando e administrando mal esse país. Política. A política que teria que ser para um bem próprio, hoje eles usam essa política para um bem comum a eles próprios. Ou seja, não estão nem aí com mudança nenhuma para a população. O que eles querem garantir, o deles. Reforma. Falam muito em reformas. Reformas necessárias. Estamos há 2, 3, 4, 5, 10 anos falando em reformas. Reformas necessárias. Mas necessárias para quem? Podem analisar profundamente. Todas as reformas que eles propõem lá, no fundo, beneficiam a si próprio. Não tem nada para beneficiar a população no geral. E quando tem, pode ter certeza que que levam mais vantagens com essas reformas são eles próprios. E ainda, na verdade, o que ninguém gosta de admitir, que na verdade o país é uma grande potência. É um país que tem tudo para ser uma grande potência. Temos tudo nesse país que vocês pensarem para poder tornar o país um país de primeiro mundo. Mas infelizmente, há 2 anos, a discussão só se fala em quê? Em roubo. Quem roubou mais? Quem roubou menos? Só se fala isso lá em cima. Há 2 anos discute isso. E o povo? Esqueceram o povo de lado? Bem, na verdade, eu, assim como você, estava aí no meu canto parado esperando o quê? Um salvador da pátria. Mas percebi que se a gente não tomar uma atitude, nada vai acontecer nesse país. Vamos simplesmente ficar inertes, ouvindo esses 10% da população sendo beneficiadas, tá? A si próprio, enquanto o restante da população, né, só vai tomando cada vez mais, infelizmente. Você pode até falar que essa luta é uma luta solitária, que essa luta é uma ideologia, pode até ser, mas todas as invenções, todas as mudanças que teve nesse mundo até hoje, um dia foi uma ideologia. Alguém em algum momento, alguém teve que arregaçar as mangas e lutar por uma ideologia. As eleições estão aí, as eleições são dia 2 de outubro. E 2 de outubro, novamente, teremos esses políticos indo lá pedir o seu voto.
Na verdade acontece o seguinte, esses políticos só vão estar no poder, só vão estar se nós votarmos nele. Se nós não votarmos, esses políticos não vão estar no poder. Na verdade você vai até falar, mas e esses 14 milhões se votarem neles? Duvido que um Tribunal de Justiça Eleitoral vai deixar 14 milhões de eleitores colocar políticos no poder, enquanto 130 milhões da população está contra. Eu duvido que o Tribunal Superior Eleitoral, em alguma hipótese, vai deixar algum político assumir o poder. Então, na verdade, qual que é o propósito desse vídeo? É justamente isso aqui, ó. Isso que me importa. Figuras repetidas. Vamos fazer o seguinte, gente. Não vamos mais eleger nenhuma figura repetida. Se você analisar, todos os políticos que estão hoje na política, em algum momento, ele é parente de algum político. Ou ele foi apadrinhado por algum político. Ou ele está num monte de partidos, estão filiados um com o outro. Então, você não tem nenhum político que entrou lá com o propósito de fazer alguma mudança para o país. Então, o propósito do vídeo é não vote em figura repetida. Anule seu voto, vote em branco. Mas nem que a gente faça outra eleição. Mas vamos fazer uma eleição mais justa, onde as figuras não são repetidas. Eu começo então esse vídeo convocando a todos os profissionais envolvidos com a educação. Professores, secretários, até os próprios alunos. Só envolvidos na educação temos mais de 2 milhões de pessoas. Então, esta semana a ideia é muito simples. Eu convoco esse pessoal envolvido com a educação. Já que a educação muda um país, vamos começar pela educação. Eu convoco essa semana esses mais de 2 milhões de pessoas envolvidas com a educação. Usa a rede social num gesto muito simples. Muito simples. Pinte o seu rosto da forma que eu vou pintar, num gesto de revolta com a atual situação do país. E convocando a todos se unirem para fazermos o quê? Uma grande mudança nesse país. Vamos fazer essa reforma política, sim. A reforma que os políticos estão falando, a gente vai fazer. Mas vai fazer do nosso modo. Então, vamos usar a rede social para um bem comum nosso. Vamos então unir a todos que estão assistindo esse vídeo. Essa semana, em especial, todos que estão envolvidos com a educação, cria o seu próprio vídeo, não precisa falar nada. Simplesmente, use uma tinta verde, usa uma tinta amarela e usa uma tinta branca, que vai representar branco, luta em paz, amarelo, riqueza do país, e verde, um país melhor, a esperança do futuro. Eu cansei